A graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estamos começando mais uma live ao vivo nessas redes sociais. E já quero pedir vocês para compartilhar, para marcar, para publicar, porque hoje nós vamos falar de cura. Nós vamos falar de cura de dentro para fora. Nós vamos falar de cura. Vamos orar? Para você que está chegando, para você que já chegou, pastor, católicos, evangélico, muito obrigado por vocês estar aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, coloco diante da Tua presença, em primeiro lugar, perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas fraquezas, perdão pelas nossas imprudências, perdão pelas nossas ignorâncias. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito que não tem te agradado. Pai, fala conosco nesta noite. Limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, nosso espírito, nosso ser, nosso viver, Pai. Me dê um coração reto, um coração puro. Aonde tiver uma pessoa no TikTok, no YouTube, no Facebook, que talvez esteja passando por uma aflição, que talvez esteja passando por um momento difícil, Pai, o Senhor sabe. Porque o Senhor, Pai, tem revelado. Então, por isso, ó Deus, fala conosco, seja mel, seja fel, tira a mágoa, tira o ódio. Pai, Espírito Santo, conduz essa live. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça neste lugar. Pai, fala conosco. Para você, Paulo, Deus abençoa. A todos, irmão. Mas eu queria deixar uma palavra de Deus para você hoje. E que você guarde na tálba do teu coração esta palavra. O título dessa mensagem é: Deus me tirará do deserto. Deus vai me tirar do deserto. Querido, deserto não é lugar de homem fraco. Deserto não é lugar de mulher fraca. Deserto é lugar de pessoas capacitadas. Deserto é lugar de homem forte. Só consegue atravessar o deserto quem é forte. É no deserto que a gente vai encontrar escorpião, cobras, leões. Lembra de Sansão? Atravessando um deserto, Sansão encontrou com um leão.
mas ele partiu o leão no meio. Quando Moisés estava em casa, tranquilo, após de ter subido no monte, conversado com Deus, quando Moisés chega, o povo estava tudo idolatrando um animal, uma cabeça de boi. Naquele momento, Deus falou: Moisés, eu vou matar esse povo, Moisés. E então o Senhor falou: eu vou matar esse povo. Então ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, eu te agrado? Sim, Moisés. Eu te sirvo? Sim. Se o Senhor matar esse povo, apaga, Douglas, meu nome do livro da vida. Se o Senhor me ama, não faça isso. Mas Moisés, esse povo é rebelde. Mas não mate esse povo. Porque se for para o Senhor matar este povo, então arranca meu nome do livro da vida. O livro da vida existe. E só vê o livro da vida quem está em Cristo Jesus. Irmão, se não fosse a oração minha e sua e minha, esse mundo já teria virado, irmão, pior do que está. O que ainda está fazendo este mundo estar dessa forma é as orações. É as orações. Porque se não fosse as orações, Deus já teria acabado com a humanidade, irmão. Porque ele se arrependeu de ter feito o homem. Essa humanidade é uma humanidade que está precisando passar por correção. Quantas pessoas vão procurar Jesus depois de tudo que aconteceu em Minas Gerais? Quantas pessoas que vão procurar Jesus depois de tudo que está acontecendo? Enfermidade, tristeza, angústia. Quantas pessoas que agora vão correr para os pés de Jesus porque os sinais estão aí. Porque os sinais estão aí. Quando Deus falou, não só através da minha vida, não, mas através de muitos que têm compromisso com Ele aqui, mas Deus usou aqui o missionário, eu lembro, e vocês também lembram, dizendo, se prepara. Se prepara, povo de Minas Gerais. Se prepara, povo de Bahia, São Paulo, Rio, Tocantins, Alagoas, Maceió, Ceará, Paraíba, Maranhão, Roraima. Deus está dizendo para o nosso Brasil, se prepara. Final de 2025 não será ano bom em muitos lugares. E começo de 2026 também não será anos bons em muitos lugares. A verdade está sendo sim ou não? A pergunta que Deus está mandando eu falar para você, está sendo? Em muitos lugares está sendo o ano bom, irmão? Sim ou não? Em muitos lugares não está sendo anos bons, irmão. Olha os nossos irmãos
A verdade é que as pessoas, elas não querem ouvir mais a voz dos homens e das mulheres de Deus. Tem muitas pessoas aí, eu vou falar uma coisa aqui, tem muitas pessoas aqui na rede social que tem muito mais escrito do que o missionário. E isso não me enche meus olhos. Tem pessoas aqui na rede social, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, com muito mais pessoas inscritas do que o missionário Flávio. Mas você não vê exemplo. O que me adiantaria eu cantar, eu pregar, mas se eu não tiver amor? Amor no falar, amor no pensar, amor no agir. Eu quero fazer essa pergunta para você. Como é que está você diante de Deus? Se fosse para dar uma nota hoje, uma nota, qual é a nota que você daria para você? Porque não adianta eu dar nota para alguém se eu não dou uma nota para mim. Qual é a nota que você dá para você mesmo diante de Deus? Você pararia, pensaria, meu Deus, agora é hora, hein? Missionário, diante de Deus teve uma moça aqui, ó, que colocou 0. Olha aí. Teve várias pessoas que estão colocando 5, 8. Você já parou e pensou qual é a nota que você daria para você mesmo? Não é para cantor, não é para pregador, não é para. Porque muitas das vezes a gente dá uma nota 10 para o pastor, a gente dá uma nota 10 para o missionário, a gente dá uma nota 10 para alguém e para mim mesmo. Qual a nota que eu daria para mim mesmo? Como é que está a minha intimidade com o Pai? Será que eu não estou precisando tirar o orgulho? Será que eu não estou precisando tirar a soberba? Será que eu não estou precisando ouvir mais a voz do Espírito Santo? Eu já fui criança, pensei como criança. Eu já fui adolescente, pensei como adolescente. Hoje eu sou um homem. Eu tenho que pensar como um homem. Então, uma pergunta que eu faço para você é: por quê? Por que que você está se achando tão zero diante de Deus? Por que que você está se achando? É você e Deus, não precisa falar para ninguém. É você e Deus. Eu sei que eu peço para falar a verdade mesmo. Teve gente aqui que falou a verdade, missionários. Hoje eu dou 0. Porque eu falei demais. Tratei mal as pessoas. Como que eu vou me dar um 9? Como que eu vou me dar um 10? Se eu tenho mágoa de um vizinho? Como que eu vou colocar aqui na rede social? Ah, eu dou 8, eu dou 9. Mas se lá no trabalho tem alguém que você não olha para a cara dele, lá no trabalho tem uma pessoa que você trabalha com ela que você não vai com a cara dela. Mas na igreja você canta, você toca, você ministra. Na igreja você dá uma saudação de perdão, de amor.
Na igreja você faz tudo isso. Mas e na vida real? No dia a dia, no deitar, no levantar? Como que está você diante de Deus? Eu queria que você compartilhasse, eu queria que você marcasse alguém. Porque tem pessoas agora precisando ouvir o que eu vou falar aqui agora. Tem pessoas precisando ouvir aqui o que eu vou falar aqui agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não pensa eu e você que nós vamos chegar diante de Deus com as mãos vazias. Deus deu um talento para um, deu um talento para outro, deu 3 talentos para outro, deu 4 talentos para outro. Para você, Deus também deu um talento. O que você está fazendo com esse talento que Deus te deu? Qual é o seu propósito com o talento que Deus te deu? Missionário, eu tenho um talento, mas eu tenho mágoa. Vamos tirar essa mágoa hoje? Missionário, eu tenho talento, mas eu tenho rancor de alguém. Vamos tirar esse rancor hoje? Missionário, eu tenho talento, mas eu sou de mal com a pessoa. Eu tenho talento. Talento não quer dizer salvação. Não adianta você cantar bonito, você pregar bonito. Não adianta você ter 10 anos que está dentro da igreja, 20 anos. Não adianta você ficar aqui na live do missionário Flávio a 1h e às 9h15 da noite. Não adianta você ser um pastor, um pregador da igreja, um cantor, um levita, uma missionária, uma diaconisa, uma... Não adianta se você ter tudo isso, mas se você não perdoa, se você não ama, as coisas vão atrasar para você. A Bíblia diz que Naamã, ele era o capitão da guarda. E naquele tempo, lepra era normal em alguns tipos de pessoas. E quando uma pessoa pegava lepra naquele tempo, ela ia para um vale chamado Vale dos Leprosos. Mas Naamã, você não vai ver falar que Naamã foi para o Vale dos Leprosos. É forte isso aí, missionário. Sim. Você não vai ver falar que Naamã foi para o Vale dos Leprosos. Por que, missionário? Só ia para o Vale dos Leprosos que não tinha família, os que não tinham as condições financeiras. Só ia para o Vale dos Leprosos quem não tinha condição de se manter. Naamã não. Assim que o médico descobre que Naamã estava com a lepra, Naamã se pôs dentro de um quarto. Você lembra aí que passou a Covid e muitos ficaram em quarentena dentro de um quarto com suspeita. Ah, não pode entrar aqui dentro do quarto. O copo que eu beber água, outra pessoa não pode beber. A roupa, outra pessoa. A máquina não pode lavar, tem que jogar fora. Quantas pessoas jogou fora a roupa que usou uma vez?
porque não poderia botar dentro da máquina. Jogou o copo fora, usou copo descartável, colher descartável, prato descartável. Colocava num cabo de vassoura assim, ó, e empurrava debaixo da porta para a pessoa comer. Naamã se sentiu desse jeito. O corpo de Naamã estava leproso. Naamã estava dessa maneira só por causa do orgulho. Tem pessoas nesta live que, em vez de você crescer, você só está perdendo o que você tem. Tem pessoas nesta live que, em vez de você se sentir honrado, cada dia as dívidas estão te abraçando igual uma raiz de cipó. Tem pessoa nessa live que está preocupada com dívidas. Nunca ficou devendo nada a ninguém, agora está devendo. E as coisas só têm a apertar. Porque você precisa curar essa lepra que está dentro de você. Naamã, então, eles convidam uma menina para dar as coisas para Naamã. Essa menina, então, ela conversa com Deus, era uma serva de Deus. E essa menina, então, ela recebe um recado de Deus. Se o Senhor mergulhar 7 vezes no rio, Deus irá te curar, Naamã. Mas existia 7 rios naquele lugar. Existia 7 rios naquele lugar. E o rio que Deus mandou Naamã mergulhar era o rio mais sujo que tinha. Era o rio, você não está entendendo, o rio que Deus mandou Naamã mergulhar era o rio mais sujo dos 7. Mas por que que Deus manda eu mergulhar naquele rio? Por que que ele não me manda mergulhar em outros rios claros, das águas cristalinas? Porque tem pessoas que é assim. Tem que se limpar onde se sujou. Tem pessoas que não sabem o que é pedir perdão. Você está dentro da igreja, mas você não pede perdão quando você erra. Você não se humilha quando você erra. O seu esposo, você brigou com ele, o inimigo está falando na sua mente, larga ele. Sai dessa casa. Abandona esse homem. A sua esposa brigou com você? A mesma coisa, o inimigo vem na cabeça do homem, larga essa mulher. Você e essa mulher não tem jeito, tem uma mulher mais bonita aí para você. Você não vê aquela mulher que fica te rondando lá? Larga essa mulher, rapaz, vai viver com outra. O inimigo, ele faz isso. Mas ele só entra quando ele encontra a porta aberta. Naamã, se você mergulhar 7 vezes nesse rio, Deus irá te curar. Naamã não deu muito crédito. Naamã não acreditou. E até hoje tem pessoas assim, não acreditando naquilo que Deus usa os teus servos para falar. Até hoje tem homens, mulheres assim. Deus está mandando falar, eu não acredito. Deus está usando os teus servos, é mentiroso. Deus está usando os seus servos, é falso profeta. Naamã, é hoje que o senhor vai lá? Ah, não vou não, fica leproso. Naamã, pede perdão, não peço não, fica leproso.
Naamã se humilha. Tem gente aqui nessa live que está precisando se humilhar. Não me humilho, não, então fica leproso. Naamã desce. Não desço, não, então fica leproso. Naamã pede perdão. Peço, não, então fica leproso. Tem gente aqui nessa live que já era para ser curado, ó. Sabe por que ainda você não foi curado? Porque ainda há um resto de lepra dentro de você. Você está confiando nesse dinheiro que você tem para ser curado? A Ivete Sangalo está internada. Ou já saiu do hospital. Ela pegou uma diarreia e distratou. E aí foi entrar no banheiro, ficou fraca, não tinha ninguém para segurar ela. Ela caiu, cortou a testa, cortou o canto do olho e ela está internada, a Ivete Sangalo. Então quero orar a Deus para que ela saia de lá. Se tem uma pessoa que ora por essas pessoas com sinceridade, sem interesse, sou eu, irmão. Eu oro para que Deus salve a Ivete Sangalo. Eu oro para que Deus possa dar oportunidade a ela de estar na presença do Senhor. Olha aqui para mim. Naamã tinha uma lepra dentro dele. E a lepra de Naamã era o orgulho. Talvez a sua lepra é a mentira. Talvez a sua lepra é a perseguição. Talvez a sua lepra é a falsidade. Cuidado, irmão. Cuidado com o poder da língua. Quem lembra aqui que eu falei aqui na live, vamos orar pelo Marreta? Quem lembra? Que eu falei aqui na live, vamos orar pelo Marreta, porque tá até ali, ó. Olha lá. Ali, ele ali, ó. Tá ali. Deixa eu puxar aqui. Depois eu vou mostrar aqui. Depois eu mostro. Ele tá ali por trás daqueles banners ali. Mas vocês já viram. E o Marreta e o Juninho. Juninho é um jovem que tem aí na internet, que faz uns vídeos aqui no TikTok comendo a carne, mostrando a moto que ele comprou. É um menino jovem, sem camisa, de vez em quando fica comendo com a mão, aqui no TikTok. E o Juninho, então, começou a mostrar algumas coisas do Marreta. E o Marreta, no monte lá, ele jogou uma maldição sobre o Juninho. Porque para mim isso é maldição. Porque o homem de Deus, mesmo que ele é atacado, ele não ataca. Alguém me mandou um áudio esses dias. Missionário, eu vi num comentário uma vez umas pessoas te criticando. Por que você não critica? Porque eu tenho que ser um homem de Deus. O homem de Deus não é aquele que vem para a rede social descascar as vidas dos outros. Então o Juninho começou a falar do Marreta e o Marreta falando do Juninho. E eu falei, vamos fazer uma oração pelo Marreta, pelo Juninho, e vamos fazer uma oração também, né, para a pastora Nadir. Vamos orar pela pastora Nadir, vamos orar pelo Marreta e vamos orar também para que nada de mal aconteça com o Juninho. O Marreta disse, de hoje a 7 dias, tu vai descer pro pó. Tu vai descer pro pó, tu vai morrer.
tu vais desaparecer, tu vais sumir. De hoje a 7 dias. Olha o que é o poder da boca maldiçoar. Ele não morreu, mas ele perdeu o canal no TikTok. A conta do Juninho no TikTok foi bloqueada. A conta do Juninho no TikTok foi tirada, segundo eu fiquei sabendo pela boca de uma moça que está mostrando o canal dele. Mas que Deus abençoe, que ele volta, que Deus abençoe, mas você tenta entrar na conta do Juninho, parece que ela foi cortada do TikTok. Ela foi banida do TikTok. Ela foi tirada do TikTok. Ele não morreu espiritualmente, mas para a rede social. Morreu para a rede social. De hoje a 7 dias. Cuidado, irmão. Cuidado, viu? A boca que maldiçoa, ela será amaldiçoada. Agora vocês, daqui a um tempo, vocês vão ver as consequências também na vida do Marreta. Jogar a maldição nos outros. Ele não morreu, mas morreu aqui para a rede social. Ele não está mais. Você tenta entrar lá no canal dele, a rede social do Juninho foi cortada. Mas ele vai voltar, em nome de Jesus, eu creio. Vai voltar. Ele vai dar o jeitinho dele, ele vai voltar aí, fazer os vídeos dele. Por que eu estou falando isso aqui? Para a gente ter muito cuidado o que fala aqui na rede social. Rede social não é uma rede que não tem mandamento, que não tem lei. Tem, irmão. Tem. Então, cuidado. Cuidado. Eu vejo aqui algumas pessoas que 10% dos vídeos dele no TikTok é com a lágrima de precisão. O que é lágrima de precisão, missionário? Só chora em frente à rede social quando ganha alguma coisa, quando faz alguma coisa, quando mostra alguma coisa. Não se engana com isso, não, irmão. Eu tenho que ser muito verdadeiro com vocês. Não se engana com isso, irmão. Com esse negócio de lágrima aqui em rede social. Cuidado com lágrimas aqui em rede social. Eu tenho que falar a verdade. Pede o Espírito Santo. Espírito Santo, não me deixe mais ser enganado nessas redes sociais. Espírito Santo, coloca em mim um coração da palavra. Porque tem muitas pessoas, irmão, que aqui na rede social é uma coisa, mas por trás dessa rede social é outra coisa muito diferente do que vocês pensam e imaginam. Por que, missionário? Porque ainda não tirou a pedra. Naamã, capitão da guarda, homem respeitado, mas tinha um orgulho, tinha a soberba. Naamã, capitão da guarda, ele tinha um orgulho, ele era soberbo. Ele era uma pessoa que só queria para ele. Quantos aqui na live conhecem alguém assim? Vamos tirar essa pedra hoje, vamos? Vamos tirar essa pedra? Pedra da soberba, pedra do orgulho. Eu queria que nesse momento você pensasse. O que está te atrapalhando? Eu queria que nesse momento você parasse e pensasse como eu estou aqui agora.
que está me atrapalhando? O que está me impedindo de chegar até a Deus? Por que as coisas para todo mundo dão certo, menos para mim? Obrigado, meu bem. Por que as coisas para todo mundo vai para frente e só as minhas ficam amarradas? Que o relógio de todo mundo. Por que o relógio de todo mundo dá as horas certas e só o meu dá as horas erradas? Por que eu não consigo rumar uma pessoa e ser feliz? Eu rumo uma companheira, eu rumo uma namorada. Ela me trata bem, eu trato bem ela. E aí nós sai, nós faz lanche, nós se ama, nós faz isso, faz aquilo. Mas daqui um pouco isso desaba, ela fala mal de mim, ela me critica, eu critico ela daqui a pouco. Mas por que isso acontece comigo? Naamã também perguntou: por que eu fiquei leproso? Por que essa lepra pegou logo eu? Por que essa lepra está comigo? A gente nunca quer admitir o orgulho que está dentro de nós. A gente nunca quer admitir a soberba que está dentro de nós. A gente nunca quer admitir que o errado somos nós. A gente nunca quer admitir que nós somos o imperfeito. Quando acontece qualquer coisa, a gente sempre quer caçar alguém para colocar a culpa. Isso aconteceu com Naamã. Porque eu fiquei leproso. E porque eu peguei lepra. Naamã não ficou leproso e Naamã não pegou lepra. Deus colocou em Naamã. O que está acontecendo no Brasil é Deus que está permitindo. O que está acontecendo na terra do Brasil é permissão de Deus. Queira você ruim ou você bom. O que eu vou falar aqui nunca foi falado na live. Mas o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar. Sabe qual é a última forma de você encontrar com Deus? É morrendo. Você pode viver para Deus, mas encontrar com Deus é morrendo. Por isso que Deus criou a vida e a morte. Na vida, nós faz o que quer. Na vida, sou dono do meu nariz. Na vida, o carro é meu, a casa é minha, essa terra, tudo que você está vendo, é tudo meu. Na vida é assim. Mas e quando morre? Você não tem que se preocupar. Ninguém vai encontrar Deus sem antes encontrar o Pai, irmão. Ninguém.
todas essas pessoas que estão aqui, que vocês estão vendo, todas essas pessoas aqui que vocês estão vendo, toda, queira ou não, um dia, cedo ou tarde, tarde ou cedo, vai encontrar com Deus. Ninguém aqui vai ficar para a semente e para a raiz. Mas o segredo não é aqui. O segredo é nas nuvens. É nas nuvens. Mas a pergunta que eu falo, eu canto na igreja, eu prego lá na igreja, eu sou pastor da igreja, eu sou missionário da igreja, eu sou o maior empresário missionário aqui que está nessa rede social. Missionário, eu tenho um carro de 1 milhão, um carro de 100 mil, 200 mil. Missionário, eu moro na maior mansão. Missionário, eu tenho dinheiro para me fazer o que eu quiser, o que você quiser. Você tem dinheiro para fazer o que você já disse tudo. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quero. O que eu quero. Mas e o que Deus quer de você? Você tem feito? Então vamos quebrar esse orgulho hoje. Quem está precisando quebrar o orgulho? A soberba? A mentira nessa live? Tem alguém? Com certeza tem. Pessoas que vão colocar a cabeça no travesseiro hoje vai dizer, não, eu vou perdoar meu vizinho. Eu vou perdoar meu pai. Eu vou perdoar meu irmão. Eu vou perdoar. Vou pedir perdão. Ontem uma senhora falou comigo, não vou falar aqui quem é, mas ontem uma senhora falou comigo, missionário, eu vi o senhor orando aí pelos maçons. Eu oro. Não condeno ninguém. Porque eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. Eu vim para ajudar a salvar as pessoas. E eu falei, eu oro aqui pelos feiticeiros, macumbeiros, idolatras, maçom. Eu oro aqui para todo mundo. Ela disse, meu esposo é maçom. E ele não consegue ver coisa boa no Senhor. Por isso que quando meu esposo não está em casa, eu assisto as suas lives. Mas quando meu esposo está em casa, eu não assisto as suas lives. Porque ele olha para a sua cara, ele não consegue ver coisas boas no Senhor, ele falou. Ele falou que o Senhor não vale nada, que o Senhor não presta. Ele fala tantas coisas do Senhor. Ela está aí na live e não deixa eu mentir. Eu falei com ela, irmã, se preocupa não. Isso é normal. Ela é missionário? É, isso é normal. Por quê? Olha aqui, ó. Ó, quem tá vendo o missionário aí, coloca amém. Quem tá vendo o missionário? Coloca amém aí. Só você que tá vendo o missionário. Só você que tá vendo. Você tá vendo? Por que que você tá me vendo? Porque tem luz. Mas olha o que acontece se eu pagar a luz. Olha o que acontece se eu pagar a luz. Vocês ainda só estão me vendo aqui por causa da luz do celular. Olha aqui no YouTube, ninguém quase está me vendo ali no YouTube. Vou chegar para trás. Quem está vendo o missionário aí? Ei, vocês estão vendo o missionário aí? Cadê o missionário? Esse cara não vale nada. Esse cara é um mentiroso. Esse missionário não vale nada. Esse missionário é um mentiroso.
esse missionário é um falso profeta, esse missionário é um enganador, esse missionário aí, ó. Por que que eles falam isso? Porque eles não estão na luz. Eu só posso falar bem de alguém quando eu estou na luz. Aí a luz chegou. Tem um monte de gente agora que está me vendo. Por quê? Porque tem luz. Como que eu vou falar bem de alguém se eu estou na treva? Como que eu vou falar bem de alguém se eu estou na religião? Como que eu vou falar bem de alguém se eu não conheço? Tinha um homem como ele, que falava muito mal de mim também. A mulher dele me tratava bem, abençoava. Um dia, eu cheguei numa padaria para fazer um lanche, que eu ia pregar naquela cidade. Ela estava sentada. Ele levantou para ver algumas coisas, ela olhou e falou: ei, senhor é o missionário Flávio? Eu falei: sou. Nossa, eu não acredito, missionário. Eu sou sua fã. Eu te sigo. Eu sou inscrito no seu canal, mas meu esposo não pode saber, não. Aí ele deu a volta dele, foi no banheiro e voltou. Quando ele voltou, acabei de comer meu misto, copo com leite com café. Eu passei perto dele e disse: tudo bem com o senhor? Ele olhou para mim e falou: tudo bem. O senhor me conhece? Não, não. O senhor nunca me viu? Ai, mulher, quem é? Falei: quem é? Não, quem é o senhor? Quem é o senhor? Falei: eu sou missionário. Posso sentar aqui perto do senhor? Senta aí. Missionário da onde? Da rede social. Mas a esposa dele já tinha me falado que ele estava me tratando mal, que ele estava me criticando. Eu pedi mais um café. No final, ele começou a conversar comigo. Não, você não é aquele cara, não. Você é ele mesmo? Eu falei: sou eu. Rapaz, você é diferente, você é baixinho lá, você parece que é um negão assim de uns 2, 3 metros de altura. É, rapaz, mas e aí? Você tem filho? Fui explicando: tenho filho. Cada resposta eu fui dando para ele. E aí, eu conversando com ele, ele olhou para mim e falou: mas esse aqui é aquele que você certe lá? Ela falou: é ele. Rapaz, prazer, prazer. Ó, prazer, gostei de você, hein? Eu não joguei na cara dele. Eu não falei nada com ele do que a esposa dele falou comigo. Eu posso falar algo aqui para você? O verdadeiro homem de Deus é sábio no falar. Quando tiver aqui na rede social alguém com palavras que não tem sabedorias, não é homem nem mulher de Deus. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele é sábio no ouvir, no responder e no falar. Eu poderia falar com ele: não, sua esposa falou comigo, rapaz, que você me xinga, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou mundo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas não. Aquela mulher irmão, de vermelho, aquela mulher ficou branca. De branca, ela ficou vermelha, porque ela achou que eu ia falar alguma coisa com ele. No final, ele virou e falou: não, 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 pode deixar com o cafezinho aí, pega mais alguma coisa aí para você levar. Eu falei: não, não, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então a gente não deve tratar os outros mal, irmão. Tem um irmão aqui no TikTok que é do PT. Deus abençoa. Olha lá, para quem que eu oro. Você que é do TikTok, é do PT? Ali, para quem que eu oro? Pela irmã Mônica. Olha lá, ela lá. Enquanto muitos estão aí tacando pedra na irmã Mônica, falando mal da irmã Mônica,
Eu estou orando pela salvação da irmã Mônica, do filho dela, que é ele que faz os vídeos para ela. Não tem aquela voz que ela vai falando e a pessoa vai perguntando: mas irmã Mônica, você tá assim? É o filho dela que filma ela. Se fosse outro, estaria aqui falando mal dela, criticando ela. Mas não, irmão. Jesus não me chamou para isso. Jesus me chamou, não foi para atacar as pessoas. Jesus não me chamou para falar mal das pessoas. O Lula também tá ali, ó. Olha lá. Tá o Lula. Quem tá vendo aí, ó? Olha lá. Alexandre de Moraes. O Lula tá lá, Bolsonaro tá ali, Flávio Bolsonaro tá ali atrás. Não vou criticar ninguém. Não vou falar mal de ninguém. Sabe por quê? Porque um dia eu estava desempregado. E eu não tinha dinheiro para vir embora do Rio de Janeiro. E eu estava passando uma vida no Rio de Janeiro, irmão. Uma vida que fui para lá, a pessoa me fez uma proposta, fui para o Rio de Janeiro. E aí eu fui. Conhecer o Rio de Janeiro, bom, vem, fui. Cheguei lá, a minha chegada foi de bênção, alegria, paz, churrasco, quando eu cheguei. Mas conforme os dias foi passando, a pessoa da casa começou a me tratar diferente. Daqui a pouco, eu já comecei a ficar sem comida. Daqui a pouco, eu mesmo já estava lavando as minhas roupas. Daqui a pouco, eu já estava... não tinha dinheiro para comprar um pão. Quando eu cheguei no fundo do poço, lá no Rio de Janeiro, eu chegava na casa da igreja, eu ia numa igreja. Quando eu chegava da igreja, a mulher falava: não acende a luz não, que a energia tá vindo cara, hein? Aí eu pegava um pedacinho de vela, acendia. Não fica fazendo bagunça aí nas cozinhas não, que meus meninos levantam cedo para ir trabalhar, hein? Aí eu nem mexia nas panelas e ia dormir. No outro dia, aquela mulher chegava, abria as portas, a janela, ligava um som alto. Gente, tem que dar um jeitinho, tem que dar um jeitinho. Eu falei: dar um jeitinho como? Até areia, brita, eu tô pedindo os outros aqui para carregar. Mas ninguém me conhece. Como é que eu vou entrar para dentro de uma favela dessa? Jovem, criança, tudo armado. Eu não conheço ninguém aqui. Se vira, se vira, se vira, se vira. Aí um dia eu estava passando, tinha 3 pessoas sentadas numa calçada. Aí eu passei de cabeça baixa, uma senhora. Ela olhou para mim e disse: ô pastor. Eu olhei assim para trás e falei: não, eu sou pastor, não. Não, mas você não serve a Deus? Eu falei: sim. O senhor pode orar para o meu marido aqui, que ele está doente? Aí eu voltei para trás para orar pelo marido. Ela olhou e falou bem assim: estou vendo o senhor muito triste. Por quê? Eu olhei e falei: porque eu estou querendo ir embora. E eu não tenho condição. Estou ali na casa daquela senhora ali. E eu estou querendo ir embora, voltar para casa, voltar para minha terra. Mas eu não estou tendo condição. Ela olhou para mim e disse bem assim: quanto que você gasta para ir para sua casa?
Eu olhei para ela e falei assim: olha a passagem. Eu fui pressar ontem. Peguei a bicicleta do filho dela e fui lá na estação pressar. Tava R$ 70. E da minha casa, da rodoviária da minha casa até na minha casa, tá mais ou menos uns R$ 20. 70, 80, então dá R$ 90. Eu falei, é. Ela levantou com um monte de terço no pescoço. Quando ela levantou, eu vi que era uma roupa do centro espírita. Aí o marido dela começou a tossir. Ela perguntou se eu poderia ajudar a colocar ele para dentro. Eu fui, peguei nos braços dele. Quando eu entrei dentro da casa dela, tinha uma mesa com um monte de santo. E aí era um centro espírita. Ela olhou e falou, ô pastor, não repara as coisas aqui não. Eu falei, não. Ela pegou R$ 150 e me deu. Falou, aqui, ó, pega e vai embora. Porque aqui não é lugar pro senhor, não. Peguei e falei, não, mas só R$ 100 dá. Falei, não, 50 é para você fazer lanche, comer na estrada. Eu nunca esqueço disso. Que quando eu mais precisei, não foi o crente que me ajudou. Lá. Quando eu mais precisei, lá. Eu estava cantando em uma igreja que a Rose Nascimento estava lá. Eu dei meu testemunho, mas ninguém me ajudou. Deus usou uma macumbeira. Deus usou uma macumbeira. E aí, por isso que hoje eu falo, respeito as pessoas, salvação ela é individual. Eu não vou vir para frente da rede social dizer mais do inferno do que de Cristo, não. O amor. Junto. Você tem que ter o amor e você tem que se converter. Porque se você ter amor e não se converter, o amor não vale nada. Você tem que ter o amor, mas você tem que se converter. Tem muitas pessoas que estão desviadas dentro da igreja, porque não tem amor. Tem muitas pessoas que estão assistindo agora essa live, que eu queria que vocês dessem like. Eu queria que vocês dessem like. Eu queria que vocês publicassem essa live. Porque tem muitas pessoas que têm que aprender o que é o amor de Deus. Talvez você aprendeu o amor do pastor. Talvez você aprendeu o amor de alguém. Mas e o amor de Deus você tem? O amor de Deus, ele é incondicional, irmão. Ele não vê religião, ele atravessa montanhas. O amor de Deus, querido, não adianta você pregar bonito, você cantar bonito. Não adianta você pregar bonito, cantar bonito, se você não tem um amor. Eu vou falar, porque hoje Deus falou comigo. Tem uma mulher nessa live que Deus já te tocou para você me abençoar nisso aqui, e você está com o coração duro. Seja quais, só para saber que é você, é uma mulher. Você quase pegou o telefone e me ligou. Só que aí vem a dureza do coração. Porque Deus não manda você fazer a metade, meio da metade e nem o fim da metade. Hoje, Deus falou comigo.
tem uma mulher nessa live que eu já toquei nela, já falei com ela, ela tem condição. Eu já toquei nela para te abençoar, para você mexer, fazer tudo o que tem que fazer, mas o coração está agarrado no dinheiro. O coração está agarrado nisso aqui, ó. Ouve a sua live, falou que você é homem de Deus, mas eu já falei com ela, liga para ele, honra ele, abençoa ele, você vai fazer o começo, pode fazer, porque você tem condição, eu te dei condição, mas só que, porém, a sua mente, o seu coração está travada. Será que foi Deus que mandou eu mandar esse valor para o missionário? Meu Deus, Senhor, é muito, Senhor. Senhor, é muito. Eita glória. Senhor, mas mandar isso tudo? Irmão, se for para você não ouvir a voz de Deus, é melhor você morrer. Tem um hino que fala isso. Se não for para te ouvir, se não for para te servir, que eu morra. Eu estou só entregando o que Deus falou comigo hoje. Quanto tempo que eu já estou aqui na live e hoje Deus falou comigo. Eu já toquei numa mulher. Ela tem condição. Ela acerte a sua live. Porém, o coração está travado e trancado. Será que é para mim? E até o valor Deus já falou com você. Se você mandar menos, ele vai continuar te cobrando. Manda o que Deus falou. Se quiser. Não estou aqui, só estou entregando o recado. Só estou entregando o recado. E Deus tem falado. Ouvir a voz de Deus e obedecer não é para qualquer um, não, irmão. Todo mundo ouve a voz de Deus, porque Ele é o pastor e nós somos a ovelha. E a ovelha ouve a voz do pastor, mas o pastor ouvir a voz de Deus só se for enviado por Deus. Tem gente nessa live que é você mesmo que está amarrando a sua vida. Tem gente nessa live que é você mesmo que está atrasando a sua vitória. Lembra de Naamã? Nós estamos no Naamã. Mas 7 vezes eu tenho que mergulhar? Sim, Naamã. Dureza de coração, orgulhoso. As pessoas que têm dureza de coração, as pessoas que é orgulhosa, as pessoas que é mentirosa, as pessoas que é falsa, as pessoas que ficam perseguindo os outros, é porque tem lepra, irmão. Vamos curar essa lepra hoje? Vamos sarar essa aqui no TikTok? Vamos curar essa lepra aqui no Facebook? Vamos curar essa lepra aqui no YouTube? Hein? Então põe a mão no seu coração. Põe a mão no teu coração. E diga comigo assim. Põe a mão no teu coração. E fala comigo assim. Espírito Santo, tira essa lepra do meu coração. Essa lepra da soberba, da ganância. Essa lepra do orgulho,
lepra da mentira, da falsidade. Espírito Santo, você sabe aonde é que está a lepra. Você sabe aonde que está essa lepra em você. E qual que é a lepra? A Bíblia vai dizer que então Naamã vai até o rio. Naamã, ele deu o primeiro mergulho. Quando ele levantou, ele continuou com lepra. Ele agora dá o segundo mergulho. Quando ele levanta, ele continuou com lepra. Ele dá o terceiro, quarto, quinto, sexto mergulho. Já estou cansado. Já estou cansado. Não estou aguentando mais. Na internet tudo é fácil. Estou cansado. Tá faltando. Naamã, é 7. Mas eu já dei 6, tá bom. Não, é 7. É 7. Deus está falando com alguém nessa live. Eu dou dízimo, missionário. Eu ajudo o senhor. Missionário, todo mês eu mando uma oferta para o senhor. E nada acontece. É o que Deus está mandando você dar? Eu vou dar aquilo que eu quero. Você vai continuar com lepra. Eu era assim também. Eu era desse jeito. Eu vendi um carro que eu tinha por 7 mil. Eu, como cristão, homem de Deus, eu cheguei na igreja e não dei o dízimo, não dei a oferta. 5 dias depois eu já não tinha mais R$ 1 do carro no bolso. E não tinha comprado nem uma geladeira, nem uma televisão, nem um tapete, nem uma calça, nem uma camisa. E eu perguntei, Senhor, o que aconteceu? Não é por causa do dízimo que eu não entreguei. Foi por causa da ministração que eu não tive. Dízimo não é para comprar Deus. Dízimo, a oferta, você não é obrigado a nem dar mais. Mas aprenda isso. Quando eu dou para Deus, de coração, Ele abre as portas. Ah, vou dar meu dízimo. Quantas pessoas que eu conheço que dá dízimo e só vivem na miséria? Quantas pessoas que eu conheço que dá dízimo e fica pedindo cesta básica? Quantas pessoas que eu conheço que dá dízimo, dá cesta básica para os outros, só vive doente, desempregado, passando dificuldade? O que te faz prosperar não é seu dízimo. O que te faz prosperar é ministração. Quando você tem ministração, você prospera. Compra o que pode comprar. Faz o que pode fazer para amanhã você não pesar seus irmãos. Ah, eu sou pastor da igreja, eu e minha esposa tá precisando tirar umas férias, descansar. A igreja pode, pastor? Pode. Então vai. Deus é contigo. Mas agora, se for para o senhor ir, e quando o senhor voltar, ficar pesando a igreja, não vai não.
que não é de Deus, não. Não vai, não. A ministração. Quantas pessoas que eu conheço que não dá dízimo, que não dá dinheiro a ninguém e tem dinheiro. Porque sabe ministrar. A igreja que não sabe ministrar, a igreja que não tem ministração, a pessoa, o ser humano que não tem ministração, não é devorador, é ele mesmo. Não é Satanás, nem diabo, é ele mesmo. Que compra o que não pode comprar, gasta com que. Pega 2.000, 3.000 na mão, daqui a pouco já gastou tudo. Porque não tem o dom da administração. Eu posso falar de mim? Vem cá. Vem cá. Eu posso falar de mim? Quando eu trabalhava junto com juízes, promotores, delegados, no fórum, onde eu larguei tudo, abri tudo para viver na providência de Deus. Viver da providência. Eu ganhava muito dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro. Dos juízes, promotores, delegados. Fazer mandado. Tudo eles me pediam, eu fazia. Eu tinha um salário da empresa que eu trabalhava e ganhava deles. Mas eu só vivia na miséria. A geladeira só tinha água. Passava uma situação que eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta para ir trabalhar. Hoje Deus me ensinou a ministrar. Eu ganhava muito mais, mas eu não tinha ministração. Hoje Deus me deu essa casa. Eu tenho uma prestação para pagar. Todo mês. Eu tenho prestação da casa para pagar. Mas hoje eu aprendi a me ministrar. Eu vivo de fé. Eu vivo de providência. Mas aqui está a prestação da casa, água, energia, internet. Aqui está as minhas outras coisas. Então, quando hoje eu vou fazer qualquer dívida, eu corro para cá. Quando hoje minha esposa pede qualquer coisa, eu coloco isso na mão dela. Quando hoje eu quero qualquer coisa, eu corro para ali. Mas eu não era assim. Eu comprava o que estava no olho. Eu comprava o que estava no olho. Porque eu não tinha ministração. Eu não tinha ministração. Há mais ou menos 15 dias atrás, há mais ou menos 3 meses atrás, 4 ou mais, acho que tem mais de 4 meses, um rapaz apareceu aqui na minha porta. Ô, Flávio, tudo bom? Falei, tudo bem. Rapaz, eu comprei uma televisão de 85 polegadas, 80, não sei. Uma bicha, irmão, tamanho dessa parede aqui, ó. E eu dei uma entrada e já paguei 10 prestação. Só que tá no nome do meu cunhado, rapaz. E eu tô desempregado, o bicho pegou. Ele foi lá em casa hoje falando que é para me pagar até sexta-feira daquele dia.
Eu faço um negócio com você. Você me dá 2.000 e fica com a televisão e paga o resto da prestação. Eu olhei para ele e fiz assim, ó. Não posso. Não quero. Ele olhou e falou, rapaz, a televisão, rapaz, você fala, ela liga, você fala, ela desliga, a televisão tem não sei o que. Eu falei, pode ter até ouro nela, mas eu não quero. Se eu tivesse condição, eu te ajudaria, mas eu hoje não posso tirar daqui, porque eu tenho uma prestação da casa ali. Mas se fosse naquele tempo, lá atrás, ô irmão, eu não queria nem saber. Eu pedia dinheiro aos outros emprestado, eu dava meus pulos daqui para mim ter aquela televisão. Porque eu tinha Jesus, mas não tinha ministração. Que isso sirva para alguém aqui nessa live. Para! Ah, o dinheiro não está rendendo. É o diabo, não é nada, é você. Naamã, só falta um mergulho, Naamã. Mas eu já estou cansado. Eu já mergulhei 6 vezes. E vamos parar com essa Naamã, só falta um. Mas eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, não desista não, Naamã. Quantas pessoas que estão nesta live que desistiu de ajudar o missionário? E Deus não mandou você parar. Quantas pessoas que estão nessa live que parou de ajudar um pastor, uma igreja, e Deus não mandou você parar? Vou desistir. Vai continuar leproso. Querendo ou não querendo. Continua sendo fiel, irmão. Querendo ou não querendo, Naamã teve que mergulhar. Quando Naamã mergulha a 7ª vez, quando ele sai e olha, a pele de Naamã estava como uma pele de criança. Querendo ou não querendo, continua sendo fiel a Deus. Continua ouvindo a voz de Deus. Deus mandou você parar de me abençoar? Para. Não dá mais nada. Porque Ele quer colocar outro no seu lugar. Deus mandou você não me abençoar mais? Deus falou com você? Ou foi você que ouviu uma voz da mamãe, do papai, do titio, do marido, da esposa? Você está ajudando esse homem? Você está abençoando a vida desse homem? Deixa de ser bobo. Deus mandou você parar? Para. Para. Porque tem uma fila. Que tem gente querendo entrar. E Deus ainda já falou, ainda não. Já tem o suficiente. Eu quero parar. Deus, então sai. Vai você agora. Faça 2, 3 vezes mais do que ele não fazia. É assim que Deus faz. E Ele quer fazer na sua vida isso. Naamã, no 7º mergulho, Deus curou Naamã. No 7º mergulho, Deus mudou a história de Naamã. Tem gente nesta live, quantas vezes você já sofreu? E Deus está dizendo, só mergulha na minha presença. Que eu vou mudar teu caráter. Eu vou devolver tudo que o inimigo roubou. Eu vou devolver tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Só basta você quebrar esse orgulho e voltar a ser fiel. Eu vou fazer uma oração para o azeite, para o suco de uva. Eu vou fazer uma oração agora para você. Algumas pessoas me perguntou das fotos. Hoje não deu para ir buscar as fotos, né? Mas eu já mandei para o rapaz, porque também agora, irmão, como começou essa campanha, eu dei uma avançada muito boa nessas fotos. E agora vai começar a chegar algumas fotos mais
Mas no final do ano nós faz outra campanha. Mas acredito eu que em agosto tem a campanha da Arca. Quem já viu a Arca do Missionário? Aí, ó. A Arca e os 7 castiçais. Aí, ó. Vai ter a campanha. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, neste momento, nesta hora, eu quero te agradecer por essa live abençoada. Aonde, Pai, o Senhor tem revelado, aonde o Senhor tem falado. Pai, eu quero pedir ao Senhor uma noite de paz, uma noite tranquila. Pai, nos dê uma quinta-feira abençoada. Que essa quinta-feira venha a ser uma quinta-feira de bênção na vida dessa pessoa. Que essa pessoa aprenda a ser fiel a Deus, não querer negociar com Deus, não querer fazer troca com Deus. Deus, dá vitória a cada dizimista, ofertante, contribuinte. Pai, nada aqui, Pai, é forçado. Deus, que o Senhor abençoa a vida de cada um, que o Senhor nos abençoa, nos dê, Senhor, uma benção tal. Deus, sexta-feira, estarei andando mais de 400 quilômetros, Pai, para ir levar a Tua palavra em Coporanga. Se tem alguém de Coporanga assistindo essa live, o missionário Flávio vai estar em Coporanga na sexta-feira. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a irmã que vai nos levar, o esposo dela, o pastor da igreja. Que Deus abençoe o seu deitar, sua saúde, que Deus abre porta, que Deus possa restituir tudo aquilo que você perdeu, sua família. Missionário, foi comigo que Deus falou que é para mim te ajudar sobre os seus dentes. Foi comigo. Não estou pedindo não, tá, irmão? Mas estou entregando a visão que Deus me deu. É uma mulher. Você vai me ligar. Você vai me ligar e vai falar, missionário, sou eu que Deus falou. E eu não vou bater mais. Eu não vou mais me esconder. Deus só fala com quem tem condição, irmão. Essa mulher tem condição. E eu creio que Deus vai honrar ela muito mais, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa live. Pai, muito obrigado pelo suco de uva, pelo azeite. Essa pessoa agora, Pai, que está fazendo uso do azeite, do suco de uva, está consagrada, abençoado em nome do Senhor Jesus. Abençoe meus vizinhos aqui de baixo, da direita, da esquerda, Pai. Abençoa, Senhor, minha esposa, a saúde da minha esposa, os nossos filhos, Maicon, Jacques, Miguel, Noel. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor há de fazer. Pai querido, Pai amado, dá vitória a cada pessoa nessa live, na saúde, na prosperidade, na alegria. Pai, dá vitória agora e sempre. Amém e graças a Deus. Amanhã, se Deus quiser e Ele quer, a 1h nós estaremos aqui para mais uma live e às 9h15. Aí amanhã, para quem não se viu aqui, amanhã, quando eu pegar as fotos, você vai se ver. Amém? Tchau, gente. Fiquem na paz. Que Deus abençoe.